estamos aqui na presença do senhor Geraldo Bonadi, já está aqui nos nossos estúdios. Nós também estamos aqui com o senhor Paulo, com o nosso querido Gustavo, que está aqui registrando mais uma entrevista aqui no Viva Legal Cidadão. Senhor Paulo, fique à vontade. É isso aí, gente. É uma oportunidade única que temos de ter conosco alguém que representa a história recente de Sorocaba e a antiga na condição de pesquisador, historiador, autor de vários livros que tratam do tropeirismo. Que falávamos há pouco, e ele estava dizendo da Sorocaba, muito embora no oficial seja conhecida como a cidade dos tropeiros, é uma cidade que não se preocupa com os tropeiros. E é isso que mais preocupa. E preocupa mais ainda também, nós temos perdido um equipamento de difusão de cultura chamado Casa Grande Otelo. Aonde Casa Grande Otelo, Geraldo foi o seu primeiro administrador. Então, sem mais delongas, vamos ouvir um pouquinho de Geraldo falando para nós da importância da Casa da Cultura Grande Otelo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Cultural FM. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa oportunidade, conversando em termos de cultura. Me permita, no primeiro momento, ordenar, digamos, melhor a colocação desses termos. Eu, na verdade, um pouco mais de 30 anos atrás, eu fui diretor técnico da Delegacia Regional da Cultura, que é uma estrutura que hoje não existe mais. Na ocasião, a Secretaria Estadual da Cultura estava iniciando a organização do esquema de oficinas culturais. Esse é um projeto do Jorginho Cunha Lima, que foi o segundo secretário da Cultura do governo Montoro, e que depois se espalhou por todo o estado de São Paulo, inclusive em Sorocaba, onde estão as funções ligadas à Secretaria da Cultura foram assumidas pela Oficina Cultural Grande Otelo. A Oficina Grande Otelo funcionou até há pouco tempo no prédio que foi inicialmente do Fórum da Comarca de Sorocaba e que posteriormente passou para a Secretaria da Cultura como resultado de um movimento comandado por um jovem líder cultural da comunidade na época, chamado José Crespo, Olha aí, presidente à época do Rotaract, que então levantou um enorme abaixo-assinado que, levado ao governo estadual, resultou na transferência do prédio do antigo fórum para a Secretaria Estadual da Cultura. É interessante notar que a Secretaria da Cultura, naquela época, estava sempre associada a uma outra área, e então a cultura acabava não recebendo a atenção suficiente. No governo Montoro, o Montoro criou uma secretaria específica para a cultura, inicialmente como secretaria extraordinária, depois como secretaria ordinária. Enfrentou grandes dificuldades para criar essa secretaria e até para compor o gabinete do secretário. Só conseguiu resolver esse problema graças a um jovem deputado estadual do PMDB na época, chamado Geraldo Alckmin,
que fez toda a articulação na Assembleia Legislativa e conseguiu que se criasse um gabinete com 10 cargos para atender a nova Secretaria da Cultura. Mas o que o senhor está trazendo para nós, senhor? Parece até meio contraditório. A pessoa que estava à frente da cultura no passado, hoje praticamente é o responsável por fechamento de uma casa de casas de cultura. O que é isso, senhor? Como que funciona isso? Isso é você que está dizendo, né? O que eu acho é o seguinte, é que existe um comprometimento até histórico dessas duas pessoas de preservarem a presença da Secretaria da Cultura no interior de São Paulo e, no caso específico de Sorocaba, de preservarem o prédio que foi da Casa da Cultura no tempo em que trabalhamos por lá e do qual eu volto a falar daqui a pouco. Eu gostaria só a questão de destacar que o problema pode parecer que, digamos, uma Secretaria de Cultura seja uma questão de perfumaria. Não é. Na verdade, é impossível você pensar hoje uma sociedade democrática sem que as pessoas tenham acesso, pelo menos, à fruição dos bens culturais. Aquilo que se produz em matéria de música, de artes, de dança, das várias áreas da produção cultural, tem que ser acessível a todas as pessoas, para que elas possam se informar, possam acompanhar o processo de criação e, num determinado momento, possam romper essa linha imaginária que existe entre o produtor e o consumidor de cultura. Essa função é uma função em que o Estado deve estar presente, porque se você pegar, digamos, a grande mídia de comunicação, ela está a reboque da chamada indústria cultural e normalmente veicula, por exemplo, em termos de música, o que existe de menos criativo, de menos interessante, porque é uma opção que é determinada exclusivamente em função de mercado. Então é preciso que você tenha como contraponto à indústria cultural a presença de um sistema forte, ligado ao poder público, para que encoraje e dê aos cidadãos o acesso, primeiro, digamos, àquela parte da produção cultural que não cabe nos canais de distribuição comerciais. E, num segundo momento, que crie mecanismos que levem as pessoas a se tornarem também elas produtoras de cultura, que é, em grande parte, o que faz aqui a Cultural FM. Justamente. O senhor Geraldo Bonadio, mas com relação... Bonadio, desculpa. Eu sei que o senhor se orgulha tanto do seu sobrenome, porque esse sobrenome tem toda uma origem, né? Tem toda uma intencionalidade, vamos dizer assim. O que significa Bonadio? Bonadio, desculpa. É o seguinte, o Bonadio foi a forma tradicional de pronúncia na minha família, e ainda é a pronúncia utilizada pela maior parte de todos os meus parentes, certo? Minhas irmãs, meus sobrinhos, mas é o seguinte, se você pegar e decompor o sobrenome, você vê, digamos, que há nele, digamos, dois elementos, né? E um elemento forte é esse Dio, que é Deus, né? Então seria
alguma coisa assim como abençoado por Deus. Opa, então tá aí o motivo para se orgulhar do nome, né, senhor Paulo? Ninguém melhor do que o senhor Bonadio para se orgulhar do nome. E é italiano, é isso? Sim, o nosso grupo familiar chegou aqui ao Brasil em 1887, liderado pelo meu bisavô Lino Bonadio, que veio para cá casado com 6 ou 7 filhos. O meu avô Antônio nasceu em Araçoiaba, né? Mais produzido com tecnologia integralmente italiana, né? E a minha família veio de uma pequena cidade chamada Oderzo, né? E esse sobrenome é um sobrenome muito popular na Itália. É difícil você achar algum recanto da Itália onde não tem um Bonadio, certo? E mesmo no estado de São Paulo, centenas de cidades em que os Bonadios estão presentes, e deve ter lá atrás alguma ligação. Essa eu realmente não tenho elemento. Você não montou árvore aí? Porque genealogia é uma das áreas assim que eu efetivamente não domino. Mas voltando à questão a questão da cultura, então essa iniciativa do governo Montoro foi uma iniciativa essencialmente democratizante. E ela ganhou, digamos, uma dinâmica nova com esse esquema, e importante também, com esse esquema das oficinas culturais. Infelizmente, os governos que vieram posteriormente não revelaram o mesmo entusiasmo. No governo Serra, as oficinas culturais foram privatizadas e agora anuncia-se que as oficinas serão extintas, e diz o secretário da Cultura que voltaria um esquema a ser operado diretamente pela secretaria com as prefeituras. Mas tudo isso cria inevitavelmente um hiato, porque, digamos, as oficinas com seus editais ofereciam aos produtores culturais do interior a possibilidade de desenvolverem projetos mais ou menos ambiciosos, com um apoio financeiro e logístico das oficinas culturais. Mas, senhor Bonadio, o senhor trouxe um momento na cidade, especificamente da cidade de Sorocaba, que Sorocaba não contava com ferramentas, a exemplo do SESC hoje, que se produz bastante cultura ali, cultura alternativa, cultura onde é a casa dos artistas de Sorocaba, vamos dizer assim, hoje, devido à ausência da oficina da Grande Otelo já há bastante tempo, né? Está fechada, está em reforma. Né? Agora, senhor, mesmo assim, com a presença de um SESC na cidade de Sorocaba hoje, o senhor acredita que um Grande Otelo seria de fundamental importância? Olha, eu acho que cultura nunca é demais, né? Creio que, digamos, a importância do apoio à produção cultural está exatamente no apoio à diversidade. Quer dizer, em toda e qualquer circunstância da vida é sempre complicado você reunir todos os ovos dentro de uma única cesta, certo? Eu acho que o SESC tem uma linha de trabalho importante, certamente deve ser preservado. O SESI também realiza um trabalho que deve ser destacado. A Secretaria Municipal de Cultura tem um esquema que funcionou bem de promoção de shows nos bairros. Agora, eu acho que não é o caso de nós abrirmos mão dessa estrutura ligada ao Estado. Quer dizer, deveria ter se encontrado uma forma menos traumática de organizar as coisas nessa área.
Agora, existe um outro aspecto que eu gostaria de destacar, que é o problema do prédio em que funcionava a Grande Otelo. Aquele prédio foi o primeiro prédio construído especificamente para funcionar como fórum da comarca. Eu, quando comecei a minha carreira de jornalista, né? Então, Sorocaba, na época, tinha 2 varas de justiça. Uma delas exercida pelo Dr. Miguel René da Fonseca Brasil, que, aliás, tem um filho que adota o nome artístico de Bosco Brasil e que escreve novelas para a Rede Globo. Certo? Ele sempre teve uma veia cômica assim, no seu trabalho. E a outra vara qual se vinculava, se eu não me engano, à Justiça Eleitoral, que era presidida pelo doutor, tinha como juiz o doutor Edmar de Carvalho Lima. E haviam 2 promotores, o doutor José Aleixo Irmão e o doutor Tolstói Carvalho Melo, né? E tudo isso dava conta, né? Assim. E havia também um juizado de menores, né, que estava vinculado a uma das varas, né? E no porão da casa tinha uma cadeirinha para menor, certo? Chamada cadeirinha. Que funcionava sob comando do mascote. O senhor passou por lá, seu Paulo? Não, soube disso. Não, nada conta, já passaram-se alguns anos, fica tranquilo. Mas era a época do antigo Código de Menores, né? E eu sei que quando eu fui para a Delegacia da Cultura, eu fui para lá apagar um incêndio a pedido do grupo do PMDB ligado ao ex-prefeito Teodoro Mendes, porque o meu querido saudoso amigo Lorival Maffei, que havia sido designado para lá, quer dizer, com seu temperamento explosivo, havia entrado em atrito com uma série de áreas, e ali, inclusive, depois de algum tempo, nós tivemos ocasião de adaptar o prédio às suas atividades de cultura. Criamos ali uma sala para exposição de artes plásticas, uma sala de dança, cedemos um espaço para a biblioteca infantil, que começou ali, para uma biblioteca Braille, depois absorvida pela biblioteca municipal, e com uma supervisão importante do Armando Oliveira Lima, transformamos o antigo salão do júri, que ficava no andar superior, numa sala para teatro e projeção de cinema. E todo esse espaço foi intensivamente ocupado. Nós tínhamos atividades em todos os dias, preferencialmente à noite e nos finais de semana. Eu me lembro, inclusive, que num determinado momento a Secretaria da Cultura nos ofereceu a possibilidade de recebermos um espetáculo com o Tom Zé, que estava numa fase de baixa, assim, no mercado, né? E a minha equipe, nós tínhamos lá, por exemplo, o Nilo Seifert e o Luiz Antônio Tocha, né? Que era um professor de matemática, mas se deu muito bem na área cultural. Nós organizamos agregamos ao espetáculo, por iniciativa deles, né? Uma atividade durante o dia, né? Em que o pessoal de Sorocaba podia interagir com o Tom Zé, e foi um sucesso espetacular, né? Quer dizer, lotou a casa de pessoas que queriam participar dessa, um tipo de masterclass, uma oficina assim, né?
que o Tom Zé havia passado pela mídia, havia sofrido um período assim que a mídia esqueceu dele, mas estava começando a voltar, né? Começando a ser redescoberto. Bom, o que acontece é que esse prédio é um prédio antigo, é um prédio de alvenaria, né? Aquelas colunas enormes que sustentam ali a área de entrada, são todas elas de tijolo. Tijolo com tijolo num desenho lógico, né? Como diria o Chico. E aquilo tudo está muito desgastado. Então, até onde eu sei, existem estudos da Secretaria, dos próprios engenheiros e arquitetos da Secretaria da Cultura, recomendando que o prédio passe não por uma simples reforma, mas por uma restauração, inclusive para eliminar os riscos da sua própria preservação. No final das contas, contratou-se uma reforma, veio para cá, digamos, uma equipe que não entendeu bem a importância do prédio e não sei bem por que razão, provavelmente pela falta de recursos, que hoje, de um modo geral, atinge todas as áreas do poder público. Essa simples reforma também foi deixada de lado e o prédio está numa situação de abandono, o que é uma coisa assim extremamente perigosa, porque é o seguinte, não há um órgão da Secretaria da Cultura sediado em Sorocaba para supervisionar. A área estava sob controle da Oficina Grande Otelo, que está em processo terminal, né? Então o prédio está, digamos assim, largado, né? Como diria o sorocabano. E isso em pleno início da nossa temporada de chuvas, que começa entre o final de outubro e vai até fevereiro. Quer dizer, é uma situação de risco que deveria merecer maior atenção de parte do governo do Estado, de parte dos organismos que em Sorocaba existem para cuidar da preservação do patrimônio. Nós temos um Conselho Municipal de Patrimônio que até agora não falou nada, certo? Do órgão do Ministério Público, que deve cuidar também da defesa do patrimônio cultural e que também está silente até esse momento, né? Ou seja, eu acho que isso é uma situação de desrespeito com os cidadãos sorocabanos. E se posso fazer aqui algum apelo, faço esse apelo exatamente ao governo que está se constituindo agora, para que agilize providências junto ao governo estadual no sentido de encarar esse problema e dar a ele uma solução. No tocante ao novo governo, somos, a partir de um determinado instante, né, nós já levantamos aqui o costume muito antigo da Academia de Letras do Brasil, né, que vários são os pretensos presidentes. De repente, terminada a eleição, todos os votos são colocados numa pira e queimados, subentendendo que o presidente foi eleito por unanimidade. Nós aqui tivemos uma grande divisão, não tão grande quanto dessa última administração de Panunzio, mas
tratando dele, o que você pode antever de um novo governo? O Brasil, sabiamente, após a Constituição de 88, adotou o sistema de eleições em 2 turnos para os cargos executivos, no caso da presidência da República, dos governos estaduais e das prefeituras das cidades com maior número de habitantes, entre as quais se inclui Sorocaba. Terceiro turno não existe. Quando existe, se força o terceiro turno e se afasta o governante que foi eleito com o apoio das urnas, se embarca numa aventura que ninguém sabe como vai terminar. Então, digamos, a condição fundamental do processo democrático é que, havendo as urnas falado no segundo turno, se reconheça a legitimidade do mandato do governante. Não importa que a diferença entre o primeiro e o segundo colocado seja de um único voto. A maioria do eleitorado está com ele, ele representa a vontade dos cidadãos e, como tal, deve ser acatado. Eu tive a honra e a alegria de participar, até recentemente, do governo do prefeito Antônio Carlos Panunzio, um governo honesto, um governo com uma percepção muito clara dos problemas da cidade, que fixou de maneira muito objetiva as prioridades do município e que, infelizmente, prejudicado principalmente pela grande crise econômica que alcança o Brasil e de um modo particularmente duro, os governos municipais não pôde realizar muitos dos seus projetos mais importantes, por exemplo, na área da saúde, no caso do hospital da Zona Norte, na área do transporte urbano, que seria, no caso, o projeto do BRT, um projeto muito criticado e muito mal entendido, porque as pessoas falam, não, como é que um ônibus daquele tamanho vai? Não, um ônibus, o grande ônibus, ele precisa circular nos troncos, as linhas troncais, e precisa ter um sistema ágil de integração, né, através de estações em nível, né, que facilitam muito exatamente aquele problema de quem ou é portador de alguma deficiência física em termos de locomoção, ou quem, como eu, já não consegue encarar com esportividade, por exemplo, um degrau alto como que tem os ônibus da linha do Campo Limpo, por exemplo, para deflagrar nela, incrementar precocemente um processo de aprendizagem. E então nós tivemos sucessivos governos que não cuidaram da área de creche. O Panunzio havia entregue à população, até onde eu estava contando, parece que é mais do que isso, 22 creches em 4 anos. Quer dizer, mas o problema de creche continua existindo. É claro. Quer dizer, você não resolve do dia para a noite, e ele teria feito um número maior de creches que estavam projetadas, mas as quais não veio o aporte de recursos federais que estavam prometidos, nem dos recursos estaduais. Esse governo teve também
uma atuação importante na área da moradia, que há muito tempo não se construíam grandes conjuntos habitacionais acessíveis à população que não tem condições de adquiri-los pela via do mercado. É outra limitação muito séria. Infelizmente não houve, no caso, sintonia e apoio suficiente do governo estadual. A gente está vendo isso no Carandá, onde nós temos em vias de entrega apartamentos que vão receber uma população de 20 mil habitantes, e essa lesma caquética que é o governo estadual, até o momento não deu nenhum passo concreto no sentido de providenciar a ligação entre a rodovia Emerenciano Prestes de Barros e esse conjunto habitacional. Vai criar ali uma situação de alto risco, e isso não é por falta de empenho do prefeito. E eu digo isso com um certo conhecimento de causa, porque, digamos, a minha função foi, durante todo esse período, cuidar particularmente da correspondência oficial da prefeitura, e sei o número de ofícios que o prefeito endereçou à direção do DR, ao secretário de Transportes, ao próprio governador, afora os contatos pessoais que ele fez com o governador, cobrando urgência nesse sentido. Então, uma outra questão muito séria, a questão da saúde, foi intensamente debatida na campanha eleitoral, mas eu me permito observar que pouco se falou, digamos, de algumas questões estruturais. Nós temos uma brutal insuficiência de leitos SUS, e particularmente temos uma deficiência muito preocupante em termos de leitos de UTI. Se ocorre em Sorocaba uma catástrofe parecida com a que houve com a Chapecoense, nós não temos leitos de UTI para acomodar todo mundo. Senhor Geraldo, mas o senhor está trazendo aqui para a gente algo que já foi bastante exposto aí na mídia, na mídia escrita, principalmente a questão do descaso da gestão estadual para com a cidade de Sorocaba, mas diga-se de passagem, a mais nova região metropolitana do estado de São Paulo. Como é possível a gestão aqui da cidade ser do partido do governador, e o governador ter esse pouco caso para com a cidade? Olha, é o seguinte, eu não sou filiado ao PMDB, ao PSDB, não tenho grandes afinidades com o PSDB. A minha presença no governo Panujo se deve a uma questão de confiança pessoal do prefeito na minha pessoa, e da confiança que também eu tenho nele enquanto uma liderança política valorosa e valiosa de Sorocaba. Então, quer dizer, eu me permito não me enveredar por esse tempo, porque acho que já tem uma série de especialistas políticos partidários que podem esclarecer melhor. Eu acho apenas, digamos o seguinte, não consigo entender como a cidade, que era um baluarte do PSDB, a cidade mais importante do estado, governada pelo PSDB, numa longa sucessão de governos, é o equivalente do Estado para com a cidade de Sorocaba. Não tenha recebido o apoio necessário.